Gomer foi a esposa do profeta Oséias mencionada no livro que leva o nome do profeta no Antigo Testamento. A história de Gomer na Bíblia ficou conhecida principalmente por ela ter sido uma mulher infiel. Não é possível determinar com exatidão o significado do nome Gomer, mas alguns intérpretes acreditam que talvez Gomer significa perfeição ou inteireza. De acordo com o texto bíblico, Gomer era filha de Diblaim. Ela viveu durante o século 8 a.C. em Israel. Vale lembrar que aquele era o período do chamado Reino Dividido. Acontece que após a morte do rei Salomão, o reino unificado de Israel acabou se desfazendo. As tribos do norte formaram o reino de Israel, que posteriormente teve sua capital em Samaria, e no sul ficou estabelecido o reino de Judá, com sua capital em Jerusalém. Gomer e Oséias viviam no reino do norte, ou seja, no reino de Israel. Naquele tempo, Israel era governado por Jeroboão II. O rei Jeroboão II teve um longo reinado que trouxe muita prosperidade ao reino de Israel. Mas por outro lado, havia também uma pobreza muito grande alimentada, principalmente pela injustiça e corrupção. No campo religioso, os israelitas também estavam se enveredando pelo caminho da apostasia, ao adotarem a religião dos povos vizinhos. Foi no contexto de turbulência social e religiosa em Israel que Deus levantou Oséias como seu profeta. Nesse sentido, o casamento de Oséias e Gomer teve um papel muito significativo na mensagem de Deus para a nação. De acordo com o texto bíblico, Deus ordenou que o profeta Oséias se casasse com uma mulher de prostituições e tivesse filhos de prostituição com ela, porque a terra havia se prostituído, desviando-se do Senhor. Em outras palavras, Gomer, a esposa adúltera de Oséias, juntamente com seus filhos, foram figuras da infidelidade dos israelitas para com Deus ao seguirem outros deuses. Depois de se casar com Oséias, Gomer deu à luz a um filho que foi chamado de Jezeel, de acordo com a ordem do Senhor. Jezeel, que significa literalmente Deus semeia, era também o nome do lugar que serviu de cenário para a conquista do poder por parte de Jeú, o antepassado de Jeroboão II, ao trazer juízo sobre a casa do rei Acabe. No entanto, agora, sendo o nome do filho de Oséias, Jezeel apontava para o iminente juízo de Deus que seria derramado sobre Israel e colocaria fim à casa de Jeú. Depois, Gomer deu à luz a uma filha que foi chamada de Loruama, cujo significado traz o sentido de uma pessoa que não recebeu compaixão, ou seja, uma pessoa desfavorecida. Esse nome simbolizava o fim da compaixão de Deus para com Israel impenitente. Por fim, Gomer se tornou mãe de um terceiro filho que foi chamado de Lo-Ami, que basicamente significa não meu povo. Esse nome indicava que os israelitas tinham violado completamente a aliança, a ponto de não serem mais contatos como povo de Deus. Alguns comentaristas especulam que talvez apenas Jezeel era filho de Oséias, e Lo-Ruama e Lo-Ami eram frutos de relações adúlteras de Gomer. No entanto, o texto hebraico não traz evidências realmente conclusivas que comprovem essa teoria. O que de fato o texto bíblico registra é que Gomer foi infiel e deixou Oséias. Mas depois o profeta foi buscá-la e comprou-a novamente para ela tornar a ser sua esposa. Alguns estudiosos sugerem que o casamento entre Gomer e Oséias não foi real, mas apenas uma representação alegórica da infidelidade de Israel para com Deus. No entanto, a maioria dos intérpretes do Antigo Testamento defende que o casamento de Gomer e Oséias realmente deve ser interpretado como um acontecimento histórico, mas que tinha também um propósito simbólico. Isso quer dizer que o relacionamento entre o profeta Oséias e uma mulher infiel ilustrava de forma dramática o relacionamento de Deus com seu povo infiel. Alguns comentaristas levantam a possibilidade de Gomer ter se envolvido com prostituição apenas após o seu casamento, embora isso seja improvável, visto que Oséias recebeu a ordem divina para se casar com uma mulher infiel. Seja como for, fica claro que assim como Gomer traiu Oséias, os israelitas traíram o Senhor. O adultério de Gomer representava a idolatria de Israel. Mas, da mesma forma, assim como Oséias comprou uma mulher adúltera para ser novamente sua esposa, Deus, em sua grandiosa graça, prometeu perdoar e renovar a aliança com seu povo arrependido. Essa promessa de perdão e de bênçãos futuras
representada na reconciliação de Oséias e Gomer, foi cumprida em sua plenitude na pessoa de Cristo. Nesse sentido, Gomer é uma figura de todos nós. Éramos pecadores infiéis, espiritualmente adúlteros e inimigos de Deus. Mas mesmo sem merecermos, fomos reconciliados com Deus mediante a obra redentora de Cristo. Ele nos comprou de volta pagando, em nosso lugar, a dívida do pecado perante a justiça divina. Para concluir, também é interessante saber que Gomer foi o nome de outro personagem bíblico do Antigo Testamento. Muito antes da época da esposa de Oséias, um dos netos de Noé, através de seu filho Jafé, recebeu esse mesmo nome. A história de Gomer, encontrada no livro de Oséias, possui grande significado espiritual e simbólico para os cristãos, pois reflete o amor incondicional e a fidelidade de Deus para com seu povo, mesmo diante de sua infidelidade e pecados. Gomer era esposa de Oséias, um profeta a quem Deus ordenou casar-se com uma mulher infiel, como forma de simbolizar a relação entre Deus e Israel. A relação de Oséias com Gomer simboliza a graça de Deus. Gomer era infiel, mas Oséias continuava a amá-la e a resgatá-la, mesmo em meio à sua traição. Isso reflete como Deus age com os cristãos. Ele nos ama e nos perdoa, mesmo quando nos afastamos dele. A história demonstra que Deus é fiel, mesmo quando seu povo não é. Gomer representa a infidelidade de Israel, enquanto Oséias simboliza a fidelidade e o compromisso de Deus em buscar e redimir os pecadores. A narrativa é um chamado para que os cristãos reconheçam seus pecados e se voltem a Deus. Assim como Gomer foi chamada de volta para Oséias, Deus nos chama ao arrependimento para restaurar nosso relacionamento com Ele. Oséias, ao resgatar Gomer, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados e nos resgatou para Deus. Essa história nos lembra do custo do amor redentor de Deus. A história de Gomer é um lembrete de que o amor de Deus tem o poder de transformar. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos restaura e nos ajuda a viver de maneira digna do seu chamado. Somos chamados a reconhecer que somos amados incondicionalmente por Deus, independentemente de nossos erros. Assim como Deus demonstra amor e perdão, os cristãos são chamados a agir da mesma forma com os outros. Mesmo em tempos de afastamento espiritual, podemos confiar que Deus está sempre disposto a nos resgatar e restaurar. A história de Gomer e Oséias é repleta de reflexões e aprendizados profundos que podem transformar nossa perspectiva sobre o amor, a graça e o relacionamento com Deus e com os outros. Gomer, apesar de suas falhas e infidelidade, foi amada e resgatada por Oséias, uma imagem do amor de Deus por nós. Deus nos ama mesmo quando nos afastamos dele ou falhamos em corresponder ao seu amor. Não importa o quão longe tenhamos ido, Deus está sempre disposto a nos buscar e restaurar. Podemos confiar em sua graça e amor infinito. A fidelidade de Oséias simboliza a lealdade de Deus para com seu povo, mesmo quando somos infiéis. Isso nos ensina sobre compromisso e perseverança no amor. Devemos buscar ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, reconhecendo sua paciência e disposição de nos perdoar. Também somos chamados a praticar essa fidelidade nos relacionamentos com os outros. Oséias resgatou Gomer pagando um preço, assim como Jesus pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. O perdão e a restauração exigem sacrifício. Devemos estar dispostos a perdoar, mesmo quando isso exige sacrifício ou esforço emocional. O perdão é um ato de amor e obediência a Deus. Gomer precisou ser resgatada e redimida, assim como o povo de Israel foi chamado ao arrependimento por meio da mensagem de Oséias. O arrependimento é essencial para a restauração de nosso relacionamento com Deus. Reconhecer nossos erros e nos voltarmos para Ele é um passo vital para experimentar sua graça. A história de Gomer nos mostra que o amor de Deus tem o poder de transformar vidas. Não somos definidos por nossos erros, mas pelo que Deus pode fazer em nós. Ao aceitarmos o amor de Deus, somos capacitados a mudar, crescer e viver de acordo com sua vontade.
Devemos permitir que esse amor nos transforme e moldemos nossa vida a partir disso. Oséias perseverou em amar Gomer, mesmo quando parecia impossível. Isso reflete o tipo de amor resiliente e persistente que Deus espera de nós. Em nossos relacionamentos, devemos nos esforçar para demonstrar amor e paciência, mesmo quando enfrentamos dificuldades. O amor verdadeiro é constante, sacrificial e transformador. Gomer simboliza nossa tendência humana à infidelidade espiritual, buscando satisfazer nossos desejos longe de Deus. Devemos examinar nossas vidas para identificar áreas onde estamos sendo infiéis a Deus e buscar renovar nosso compromisso com Ele. A história de Gomer nos desafia a refletir sobre nosso próprio relacionamento com Deus, nossas falhas e a imensidão do seu amor e perdão. Somos chamados a viver em resposta à graça divina, buscando refletir esse amor em nossos relacionamentos com os outros e em nossa caminhada espiritual. Essa narrativa nos inspira a sermos mais gratos, humildes e comprometidos com o propósito de Deus em nossas vidas. Essa é a história de Gomer. Deixa seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe com mais pessoas. Agora vamos fazer uma oração. Senhor amado, hoje venho diante de Ti reconhecendo a Tua imensa graça e amor, refletidos na história de Gomer. Assim como ela se afastou, muitas vezes eu também me desvio do Teu caminho, buscando satisfação em coisas que não podem preencher minha alma. Obrigado por ser um Deus fiel, que nunca desiste de mim, mesmo quando falho em ser fiel a Ti. Obrigado por me amar com um amor incondicional, que me busca, me resgata e me restaura. Pai, assim como Oséias amou e perdoou Gomer, ensina-me a amar como Tu amas, com paciência, perseverança e compaixão. Ajuda-me a perdoar aqueles que me magoam e a refletir a Tua graça em meus relacionamentos. Senhor, molda meu coração para que eu viva em arrependimento, reconhecendo meus erros e voltando-me para os Teus braços. Que eu nunca me esqueça do preço que Jesus pagou por mim na cruz, resgatando-me para uma nova vida em Ti. Transforma minha vida, Senhor, assim como transformaste a história de Gomer. Que eu seja um testemunho do Teu amor redentor e da Tua capacidade de fazer novas todas as coisas. Obrigado por nunca desistir de mim. Eu Te amo e entrego meu coração a Ti, hoje e sempre. Amém.